Falo também sobre Fábio Carille no Vasco, tem as últimas de mercado, bastidores, finanças, muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, ótimo domingo a todos. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco, mais especificamente de Fábio Carille, cada vez mais ameaçado de demissão. Ele escapou de cair depois da partida contra o Corinthians, derrota por 3-0 do Vasco na Neoquímica Arena. Mas a pressão é tão grande que eu não vou me surpreender se em breve ele for despedido. A atuação desse sábado foi horrorosa. É bem verdade que o Vasco ainda poupou alguns titulares, mas tomou 3-0 e poderia tomar 4, 5 ou 6 gols. Teve inclusive 2 gols anulados do Corinthians. Ninguém no Vasco se salvou no confronto desse sábado. E nas redes sociais e também entre jornalistas, é quase que uma unanimidade de que o Carille não será capaz de fazer o Vasco render em alto nível. Depois do jogo, um dos jornalistas que estiveram na Neoquímica Arena perguntaram se o Carille continua convencido de que o clube não precisa de reforços. Pergunta super longa para uma resposta curtíssima em que ele disse que não precisa de reforços. E em meio a toda essa situação, vale a lembrança de que o Vasco venceu apenas um dos últimos 4 jogos, triunfo contra o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro. Durante esse período ainda empatou com o Melgar 3-3 na Sul-Americana e depois de estar vencendo por 3-1, perdeu para o Corinthians e também para o Flamengo. Você, torcedor vascaíno, tomaria qual decisão em relação a Carille? Já havia contado para vocês depois do estadual que a ideia do presidente Pedrinho era dar alguns jogos para o Carille com o reforço ou com o elenco reforçado, chegada de pontas e tudo mais. Se a coisa continuasse não evoluindo, a tendência é que o Carille fosse demitido. Torcedor acordou como? Como foi dormir? Da vida, exatamente isso. Sem entender as decisões do técnico Fábio Carille, que não fez nenhuma questão de explicar. Veio com explicações vazias dentro da coletiva. Futebol é um esporte de erros, erros acontecem, temos que levantar a cabeça, corrigir. Estranho seria se ele dissesse que o futebol é feito só de acertos e que os erros cometidos não vão ser corrigidos. Pô, ele falou lógico, mas não respondeu por quê que há 20 dias de treinamento, pensa comigo, torcedor, o Vasco ficou 20 dias treinando, depois da eliminação do campeonato estadual até a estreia do campeonato brasileiro. 20 dias de uma nova pré-temporada, para dar lastro físico aos atletas, dar condição física. O Vasco faz 2 jogos, um no Rio, o outro em Arequipa, uma viagem longa, mas num voo fretado que traz um conforto, não teve escala, tempo de demora, tempo de espera em aeroporto, nada disso. Aí vem o treinador e tem a brilhante ideia de sacar 8 titulares contra o Corinthians na casa do Corinthians. Ah, eu precisava fazer isso porque mais cedo ou mais tarde eu tenho que fazer. Não foi nem um pouco inteligente tirar 8 titulares. Se você tira 2 ou 3 para preservar o Paulinho, que vem de uma longa inatividade por conta de uma cirurgia, Coutinho, que tem uma sequência de lesões, o Verratti se desgasta muito, ok. Mas 8 titulares? O Vasco foi um bando em campo, desorganizado, sem uma linha de raciocínio, não vou nem dizer jogada ensaiada, trabalhada, porque nem o titular tem, o que dirá o reserva. Agora, na terceira partida, depois de 20 dias de treinamento, que foi uma segunda pré-temporada, o time não consegue fisicamente jogar. É sério isso? Ninguém vai cobrar o presidente Pedrinho, o diretor Felipe, o Marcelo Santana, que são os que mandam no futebol, não vão cobrar a comissão técnica. Acham isso normal? O comentarista Pedrinho, duvido que acharia isso normal. No terceiro jogo, tirar 8, eu disse 8 titulares. Eu duvido. Ah, mas agora é diferente, a caneta está na mão, o custo de uma demissão ele é elevado. O que custa mais ao Vasco? Tomar trombadas pelo caminho, como foi o atropelo do Corinthians, foi 5-0. O VAR tirou 2 gols. Um de forma correta, o outro eu não concordo com essa interferência. Falta do campo, que o árbitro viu, deixou seguir, não foi uma falta fora do lance, mas tudo bem, 3-0, mas olha a facilidade com que o Corinthians construiu as jogadas e foi para cima do Vasco.